Meus queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos aqui em Aparecida, aqui a casa da Mãe, a casa da ternura, a casa da misericórdia de Deus. É uma alegria muito grande poder nos dirigir a você que nos acompanha através da rede Aparecida de comunicação. Nós queremos repartir e multiplicar a graça do reino dos céus, a graça e a ternura de Deus. Meus queridos irmãos, as leituras de hoje nos falam claramente de dois temas muito significativos para a vida da igreja e para a pregação, para o ensinamento de Jesus. O primeiro tema nos vem do livro do Êxodo. Certamente vocês já notaram que há vários dias as leituras da missa trazem trechos deste livro tão importante que ganhou um espaço profundo, grande no coração do povo de Deus. Êxodo significa saída, passagem, travessia. Esse livro traz a memória da libertação do povo. O povo foi libertado por Deus. E o Êxodo, a travessia do Mar Vermelho, simboliza essa certeza de que Deus está na origem da nossa vida. E o trecho do Êxodo que nós ouvimos hoje nos traz a memória de Moisés, ele que viu Deus face a face, ele que dialogou com Deus. Interessante que no trecho que nós ouvimos hoje, o livro do Êxodo faz referência à face, ao rosto de Moisés, que no encontro com Deus irradia luz, irradia esperança, irradia espiritualidade. Isso nos faz pensar que o encontro com Deus é sempre um encontro que nos leva à missão, que nos leva a transmitir Deus com os nossos gestos, com a nossa vida, com o nosso coração. Ao encontrar-se com Deus face a face, Moisés é capaz de representar a graça, a misericórdia, a luz que vem do próprio Deus. Não poucas vezes, nós também como cristãos devemos irradiar essa luz que vem de Deus, essa luz que é o próprio Deus. O segundo tema das leituras de hoje nos vem do próprio Evangelho. Jesus fala do reino de Deus. Interessante que o reino de Deus não é um assunto exclusivo do cristianismo. As três grandes religiões abraâmicas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, todas as três grandes religiões abraâmicas falam sobre o reino de Deus, têm o reino de Deus como tema fundamental. Para o cristianismo, especialmente para Jesus, o anúncio do reino é o tema do dia. Jesus fala sobre muitos assuntos. Jesus fala sobre a misericórdia, sobre o perdão, sobre a justiça. Mas na pregação de Jesus, sem dúvida nenhuma, o reino de Deus é o tema fundamental. E quando Jesus vai explicar o significado, o sentido do reino de Deus, Jesus nunca se utiliza de uma frase em ordem direta, com sujeito, verbo e complemento. Não é assim. Jesus explica o reino de Deus através de parábolas, de imagens, de símbolos. Entre outras coisas, porque o reino de Deus é sempre maior do que aquilo que nós podemos compreender. Mas principalmente, Jesus se utiliza de parábolas para mostrar que o reino já está entre nós. O Evangelho de Mateus nos apresenta hoje duas imagens. Jesus compara o reino com um comprador de pérolas preciosas, que é capaz de vender tudo aquilo que ele tem para comprar essa pérola. Jesus também compara o reino a um tesouro escondido no campo. Quem encontra esse tesouro
faz a mesma coisa, é capaz de colocar de lado toda a sua riqueza, todos os seus outros bens, para adquirir, para comprar esse tesouro. Mas Jesus faz muitas outras comparações. Jesus compara, por exemplo, em outras passagens do Evangelho, Jesus compara o reino de Deus a um banquete, a uma mesa farta. Jesus compara o reino a uma festa de casamento. Jesus compara o reino ao fermento que dá leveza, que faz crescer o pão. Mas Jesus, ao se referir ao reino de Deus, com muita insistência nos lembra que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus não é algo que esteja longe ou fora do nosso alcance. O reino de Deus já está entre vós, diz Jesus. Em outra passagem do Evangelho, Jesus nos recorda que o reino de Deus deve ser o objetivo principal da nossa vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais, diz Jesus, vos será dado por acréscimo. O Evangelho de Marcos também apresenta o reino de Deus como o grande anúncio que o próprio Jesus faz de si mesmo. E o Evangelho de Marcos resume num único versículo toda a mensagem e todo o anúncio de Jesus. O tempo pleno já chegou, o tempo já se cumpriu, diz Jesus. Buscai o reino de Deus, convertei-vos e crede no Evangelho. Essas palavras que nós lembramos de memória dos Evangelhos, queridos irmãos e irmãs, essas palavras nos fazem lembrar que o reino de Deus está no coração da pregação de Jesus. O reino simboliza a presença do próprio Deus entre nós. O reino significa a capacidade de deixar de lado a tristeza, o sofrimento, a vingança, o rancor e construir um mundo novo, um mundo de justiça, um mundo de misericórdia. O reino de Deus, nas palavras de Jesus, significa olhar para um mundo onde não há inimigos, onde não há discórdia, onde não há divisão. Esse é o convite para construir um mundo novo, um mundo da bênção, da graça, da justiça de Deus. Que Nossa Senhora Aparecida, a Mãe de Deus, nos dê essa graça de viver e de trabalhar para o reino, para que este reino seja de fato, para todos nós, tempo de Deus em nossas vidas. Amém.